Eu particularmente não gosto de usar terno, não gosto. Eu gosto de ficar bem à vontade. Eu tenho um trauma de terno. Eu fui pregar na igreja do pastor Silas Malafaia, no Rio de Janeiro. Quando desci do carro, uma criança falou: mamãe, que coisa bonitinha, o anãozinho de terno. Eu tenho um trauma de terno. Obrigado aí, músico. Abra sua Bíblia, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 28. Eu não sou bom pregador, viu? É bom quando você sabe o que você faz. Eu não sou bom pregador. Todas as minhas mensagens, você sai pior do que você entrou, porque você sai em crise, pensando que vai mudar de vida. Então eu quero que você abra a sua Bíblia, Romanos capítulo 8, versículo 28. Achemos? Podemos? Diz assim, 8, 28. Sabe, você pode ficar de pé? A gente fica de pé para todo mundo, né? Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para aquele que ama a Deus, sim, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Agora 1 de Samuel, capítulo 9, versículo 3. Achamos? É fácil, né? São bons de Bíblia vocês. É tão bonito essa zoadinha aí, né? Ora, perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul, e disse Quis a seu filho: toma contigo um jovem, levanta-te e sai a procurar a jumenta. Pode sentar. Manuel, muito obrigado pelo carinho, a esposa também. Muito obrigado pelo convite. Saindo daqui, eu estou indo para Caldas Novas. Hoje eu vou ministrar lá para casais. Depois eu volto para ministrar em Brasília. Deixa eu falar, cadê o negão? O negão que estava tocando bateria aqui, é o Black. Esse negão viaja comigo. Eu faço uma caravana de um rally missionário. Do sertão da Bahia, sertão de Pernambuco, sertão do Piauí. E é muito gostoso. Se você quiser ir ano que vem, está convidado. Nós fazemos já há 2 anos, faço com o pastor André Macalão, lá de Caldas Novas. Vamos nós. A vida, ela tem uma boca muito grande. E ela fala conosco através dos dramas, dos fatos, das decepções, das frustrações, das esquisitices que a vida vai se apresentar para você. Se a boca não fala, o corpo fala. As pernas falam, a coluna fala. A vida, ela é um mistério e você precisa desvendá-la. A vida é um sonho e você precisa transformar essa vida em realidade. A vida é uma tristeza e você precisa aprender a superá-la. A vida é uma música e você precisa cantar essa música. A vida, ela é um mistério e você precisa desvendá-la e saber que a vida é boa. Quando você assiste aquele filme de pai para filho, de Gonzagão para Gonzaguinha, ele fez uma música muito legal. E a vida o que é? Diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração, ela é uma doce ilusão. Mas se a vida, ela é alegria ou é sofrimento, ele continua perguntando: o que é, meu irmão? Aqui bem sabe que a vida da gente é uma profunda, é uma dor que se vai no segundo. Nós somos sopro do Criador, de uma expressão repleta de amor. Você diz que amar é viver, outro diz que amar é sofrer. Somos nós que fazemos a vida como der ou puder ou vier, sempre desejado. Uma canção a mais, ninguém quer a morte, sem saúde e esporte. Eu fico com a resposta da pureza das crianças: a vida é bonita e é bonita viver. E não tenha vergonha de ser feliz, cantar. A beleza de ser um eterno aprendiz. Ai meu Deus, eu sei que a vida poderia ser bem melhor, será, mas isso não impede que eu repita: a vida é bonita, ela é bonita e é bonita. Tiago 4,14 diz que a vida é como se fosse uma nuvem que aparece e de repente some e que você não percebe. Algumas pessoas acordam brigando com a vida, outras pessoas acordam agasalhando a vida. Algumas pessoas não querem viver. Algumas pessoas tentam fazer o suicídio, mas por mais que sua vida pode ser até terceirizada, mas você não quer morrer. O que você quer é matar a dor que está dentro de você. Viver é bom. E viver é bom quando você consegue trazer uma estabilidade dentro de você e saber lidar com a vida. Quando você tem um processo de resiliência dentro de você, você é uma pessoa resiliente, você consegue transformar a dor em força. E a Bíblia sempre vai falar de vida. Esse texto que nós lemos é um texto muito interessante, porque é um texto
de Romanos 8, 26, está falando por a igreja de Roma. E se você pregar Roma, o contrário é amor. Mas era uma igreja que não tinha esse amor suficiente. E aí Roma, ele vai conectar, a cidade vai conectar algumas coisas muito interessantes. E aí Paulo diz assim: tudo coopera para aquele que ama Deus, todas as coisas. O que é coisa? Coisa é um objeto indeterminado que você coloca em qualquer frase. A coisa está ruim, a coisa está preta, a coisa está de mal a pior. Fizeram uma coisa para mim. Mas também está escrito no Salmo 126, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Diz que Jesus fez tantas coisas, João 21, 25, diz que ele fez tantas coisas que os livros não poderiam escrevê-lo, porque tantas coisas que ele fez. Então, a coisa, todas as coisas cooperam para aquele que ama a Deus. Aquilo que você pensa que é fracasso, para Deus pode ser sucesso. Olha como é, a matemática de Deus é 2 mais 1 é igual a 1. Na matemática normal, 2 mais 1 é igual a 2. É tudo oposto. Não existe sexta-feira para Deus. Deus está fora do tempo. Ele está fora do tempo. Deus nunca entra em crise, é a gente que entra em crise. Deus não tem ansiedade, porque Deus está fora do tempo. Agora observa uma coisa: tudo coopera para aquele que ama a Deus. É quando nós se deparamos nas esquinas da vida e se deparamos com situações que a gente não sabe gerenciar, nem fazer uma gestão. O texto que nós lemos, quero fazer uma conexão do texto que nós lemos, porque a gente reclama de tudo. A gente tem um desejo de muitas das coisas que não acontecem. Existe a insatisfação positiva e a insatisfação negativa. A insatisfação negativa é quando você reclama e você não muda de vida. A insatisfação positiva é quando você reclama e cria um movimento para fazer mudança. E ninguém consegue mudar se primeiro não mudar o hábito. Porque você tem que morrer todo dia e toda hora. Mas a gente consegue buscar aquilo que Deus tem colocado. Agora note uma questão. Saul, ele está vindo de uma família disfuncional. Uma família disfuncional é quando não há cheiro, não há abraço, não há aconchego, não há dengo, não há acolhimento. Ele está vindo de uma família disfuncional. E vindo de uma família disfuncional, as suas emoções ficam alejadas. Saul cresceu e dentro dele tinha uma criança dentro dele. Todos nós que estamos aqui tem uma criança dentro de si. Você não está grávida não está grávida. Mas você tem uma criança que você carrega. O apóstolo Paulo, escrevendo em 1 Coríntios capítulo 13, ele fala do amor. Ainda que eu desse meu corpo para ser queimado, se não tivesse ágape, nada disso ia servir. Ainda que sim, que eu desse os meus bens, minhas fazendas, se não tivesse amor, nada ia servir. E aí, o amor tudo sofre, tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Quando chega no versículo 11, parece que ele desvia. Quando eu era criança, pensava como criança, falava como criança, sentia como criança. Essa expressão no grego, criança, é padio, criança original. Paulo estava dizendo o seguinte: vocês estão adultos, porém existe uma criança dentro de você ferida. Existe uma criança que não foi acolhida. Existe uma criança que foi abusada sexualmente. Existe uma criança que passou por situações complicadíssimas, onde houve dilúvios de situações complicadas. Às vezes nós pensamos como criança, às vezes nós sentimos como criança, às vezes nós falamos como criança. E Saul, ele cresceu, ele era grandão, maior do que eu, sem dúvida. E aí a Bíblia relata uma coisa interessante, que ele está vindo e de repente ele se levanta para fazer uma situação diferenciada. Observe uma coisa: toda vez que você está com a sua vida na zona de conforto, Deus vai criar uma situação para tirar você da zona de conforto. A vida cristã é quando você chega no aeroporto. E um dia eu estava no aeroporto, lá em Lima, Peru, e de repente o avião estava saindo e eu estava vendo outro chegar, e é bonito. Caprichei que eu vou mandar lá para outro país. Minha mulher não é brasileira, ela é de outro país, lá do Ceará. Vou mandar lá para lá. Obrigado. Então, observa uma coisa interessante. E aí o texto vai dizer uma coisa, que Deus, ou seja, e aí o tratorzinho puxa o avião vai para a pista, depois o avião começa a correr, e o avião começa a voar. A vida cristã é assim. Às vezes você é puxado, às vezes você está andando, às vezes você está correndo, e às vezes você está voando. São níveis. Às vezes você é puxado para vir para a igreja, e não tem nada melhor quando você tem um prazer de estar na casa de Deus. E Davi disse: olha, fiquei alegre quando me disseram, vamos na casa do Senhor. Vamos lá vai ter uma coisa legal.
E quando você está na zona de conforto, Deus cria uma situação para tirar você da zona de conforto. Crise não vai acabar nunca. Essa crise que você está passando vai acabar, mas vai vir outra. O que nós temos que fazer é ser resiliente. Jesus foi resiliente. É a habilidade de você passar pelas crises. E se você tirar o S, crie. Você precisa criar. Você precisa sair. Você precisa enfatizar. Você precisa entender que por mais que as crises existem, mas existe um Deus mais poderoso do que crise. Que por mais que as situações apertem, ou seja, existem umas falas por aí na internet que eu não concordo. Eu sou livre para pensar. Alguns pastores dizem assim: a geração que está aí é uma geração fraca, a geração que está aí é uma geração carnal. Ou seja, deixa eu dizer uma coisa para você: a geração que está aqui não é uma geração carnal, é uma geração profética que vai ser diferente no mundo de igualdade. Mesmo torto, vem para a igreja. Eu falo para os meus filhos: mesmo torto, vem. Porque um dia, a mulher que andava toda torta, ela ia para a sinagoga, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Quando chegou no 12º ano, ela se encontrou com Jesus, se endireitou. Vinha torto. Um dia Jesus te endireita. Vem, é melhor aqui, porque aqui você vai ouvir a palavra de Deus. É bom aqui, porque aqui você vai ser confrontado. E Saul, Deus sempre vai criar uma situação para tirar você da zona de conforto. Você não entende. É a vida com um bocão publicano fala para você no diário oficial de Deus, e você não está percebendo. Então, Deus não está preocupado em dar vitória para nós. Nós somos vitoriosos. Deus é tão poderoso que Ele derrotou Satanás e entregou Satanás derrotado para nós. Que coisa bela. Então observe, Deus sempre vai criar uma situação para você sair da zona de conforto, para você orar mais. Só que você não está entendendo essa situação que você está passando. Saul foi escolhido pelo pai. O pai era um empresário de jumentas, tinha muita grana, foi perdida as jumentas, e o decreto foi: Saul, o pai de Saul era baiano, e disse: Saul, pega um rapaz aí, um desses jovens, olha, quando é que você pegasse um desses jovens aí, e fosse para as jumentas, nessas danças, as jumentas são perdidas, a perda é que são ganhos, a ganho que são perdas. Tudo que você perde pela vontade de Deus é ganho, e tudo que você ganha pela permissão de Deus é perda. Então você pode perder pela vontade de Deus, e você pode ganhar pela permissão. Ou seja, então na realidade, entenda, às vezes nós não sabemos lidar com as perdas, porque nós somos cristãos. A gente foi ensinado a vir para a igreja, mas a gente não foi ensinado para ser adorador. A gente foi ensinado só para enfrentar sucesso, mas a gente não foi preparado para encontrar os fracassos que podem acontecer. Mas a Bíblia diz que por mais que caia, não ficará prostrado. O Senhor te levanta com a mão poderosa. Quando você vai fazer um projeto, a primeira coisa que você tem que fazer é entender que pode ter fracasso e que pode ter sucesso. Por isso que o diabo ficou endemoniado quando ele derrubou o primeiro projeto de Deus, Adão e Eva. Derrubou o segundo, Caim e Abel. Ele disse: ganhei Deus. E Deus é tranquilo. O céu não entra em pane, porque aqui a terra, a igreja está em... Não, Deus não entra em pane. E sabe o que aconteceu? A Bíblia relata uma coisa interessante, que Deus falou assim: vou pegar. Você que faz ciência jurídica, você vai entender isso bem. Deus é demais. O diabo só poderia matar quem tivesse pecado. Ele mata Jesus. Quando ele mata Jesus, ele se condena. Deus falou assim: te peguei, cabeção. Você está dentro da lei, da minha constituinte. Ou seja, Deus não tem PEC, porque PEC é uma emenda, Deus só tem inteira. Então observa uma coisa: Deus colocou inteira lá. O diabo foi condenado ali, porque ele matou alguém que não podia pecar, que não tinha pecado. Ali foi o julgamento, pá, bateram o martelo. Deus é assim. Então Deus nunca trabalha com plano, Ele trabalha com 2, 3, 4, 5. Você pensa que o diabo fechou a porta aqui, ele pode fechar aqui, ele pode fechar aqui, ele pode fechar aqui, ele pode fechar aqui, mas nunca ele vai fechar aqui, porque você está sentado à direita com Jesus. Você não está, você está com os pés aqui, mas a cabeça está lá nos céus. Então Deus criou uma situação de perdas. Há perdas que são ganhos.
a ganho, que são perdas. Vai ter momentos que você vai ter que perder. Você não deve gostar de perder, mas deve aprender a perder. Gostar nunca, mas aprender a perder, você vai ter que aprender a perder. E é muito importante quando você aprende. Um dia eu disse para alguém: o lado bom de ver todas as perdas é ter que ver o que sobrou. A pessoa disse para mim: sobrou o quê, Clássico? Meu marido foi embora, meus filhos me abandonaram, o que sobrou? Ela falou bem alto: sobrou você. Reconhece a queda e dá volta por cima. Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. Uau! Essa música é bíblica. Jesus disse: quando entrar na casa de alguém, não te receber bem, sacode a poeira e continua caminhando. E sacudir as poeiras é deixar o passado de lado. Passado no presente é uma contradição do futuro, porque o seu futuro depende muito do presente. Então eu estou falando com pessoas que teve perdas. Saúl já tinha perda de pai. O pai não era presente, era um pai ausente, era um pai que não abraçava, que não agasalhava. Ele já tinha perdas brutais. Ou seja, quando Davi escreve o Salmo 23, ele estava em Ziglag, foi queimado a cidade, perdas. E ele disse: a tua vara e o teu cajado me consola. Só há consolo para quem perde, os vascaínos. Não há consolo para quem ganha. Não há consolo para quem ganha, só há consolo para quem perde. Às vezes Deus vai permitir que você perca uma situação para ganhar outras. Disse que uma mulher saiu brigada de casa, Samuel, bateu a porta e disse: eu vou embora, marido, eu perdi tudo. Aí quando chegou na rua, a voz disse: para. Ela parou. Aí um tijolo: obrigado, Senhor, livramento, tudo coopera para aquele que ama a Deus. Continue. Ela continuou. A voz disse: para. Ela parou. O carro: obrigado, Senhor, está demais, hein? Muito livramento, hein? Que legal. Aí veio a terceira vez, o carro falou assim: para. O carro, a bala, isso é no Rio de Janeiro. Eu sou de lá. Aí sabe o que aconteceu? Aí o avô disse: para. Ela falou assim: quem é você? Quem é você que está dizendo assim, para? Aí o avô falou assim: eu sou o anjo da guarda. E ela disse: aonde você estava quando eu casei? Me deu livramento, não? São perdas. Nós não fomos treinados a perder, só fomos treinados a ganhar. Só ganhar. Cabeça grávida, cabeça gospel. Você já vem para o culto armado. E aí quando você enfrenta uma situação de fracasso, você não sabe gerenciar. Ninguém se programa para o luto. Morreu meu pai, minha tia, meu tio, minha tia, outra minha prima e minha tia, num acidente. Eu fui reconhecer os corpos na Bahia, Jiquié. Então eu fui reconhecer os corpos. Até ali estava tudo bem. Quando eu fui no ML, puxei a gaveta, pescoço do meu pai quebrado. Eu disse: na dor da perda, do luto, porque não tem liturgia para saber gerenciar lutos. Não tem manual para você saber lidar com luto. Você vai ter que inventar, você vai ter que criar situações. E sabe o que aconteceu? Naquele momento eu disse: na perda, eu falei assim: Deus, por que tu não levou o Beira-Mar? Levou meu pai. A perda, ela gera raiva. E a raiva é boa. A raiva é bom quando a raiva é por esperança. A raiva por esperança, você reage. A raiva por desespero, você não reage. Você perde tudo, desespero. Desesperar é não ter esperança. Mas a raiva, quando você pega o componente de raiva e usa a seu favor, é bom demais. Só de raiva, eu agora vou orar. Só de raiva, eu agora não vou namorar indecente, vou passar mais a mão. Sou maior para mim? Sou maior para mim? Oi, bonitão, sou maior. Está viajando. Sou maior?
Cuidado, mãozinha, onde toca. Cuidado, mãozinha, onde toca. O Salvador do céu vai mandar fogo em você. Você namora? Cuidado, mãozinha, onde toca. Tô brincando. Mas Saul estava na zona de conforto e Deus precisava acionar. Note uma coisa: você teve perdas brutais. Saul veio de uma família disfuncional. Uma família disfuncional. O que eu mais encontro? Eu atendo em consultório, sou terapeuta. E o que eu mais atendo? Pessoas sofridas. Sabe o que é? É pessoas, nossos jovens, que o pai levou um rapaz para eu ajudar. Aí quando o rapaz chegou lá, disse: a paz do Senhor. E eu: a paz do Senhor. Ele se vê, né? Eu falei: esse rapaz deve morar em Dubai. Quem mora em Dubai é baitola, não é verdade? Perceba uma questão. Perceba uma questão. Eu estou acabando aqui, estou rápido. Então, observa uma questão. Aquilo que você pensou que deu errado é aquilo que vai dar certo. O homem falou assim, o pai falou assim: pega um jovem e saia para procurar as jumentas. A minha pergunta é, primeiro ponto: você já foi selecionado para resolver crises? Você já foi escolhido dentro da tua família para resolver situações? Você já foi escolhido em situações complicadíssimas para resolver? Agora aguenta aí o que você vai ouvir agora. Deus está levantando uma geração que vai ser escolhido para dar soluções em situações complicadas. Uma geração que vai ser diferente no mundo de igualdade. Saul foi escolhido para dar solução nas jumentas do pai. Tudo coopera para aquele que ama a Deus. Ele saiu para procurar as jumentas e ele não sabia o que Deus ia fazer. Não sabia. Quando eu era menor do que sou, brincava na minha casa. Botava um terno, tinha um pastor da igreja batista assim, eu botava um terno lá, uma roupa de meu pai, e ficava, botava meu pai assim, minha mãe e meus irmãos, e ficava lá. Vocês precisam aprender a aceitar Jesus. Olha, eu sabia que ia virar pastor. Tudo coopera para aquele que ama a Deus. Deus pega carona dessa situação para você para você perceber que de qualquer descontrole Deus está no controle. Só que a gente não percebe. A nossa vitória vem maquiada no meio das perdas, no meio das complicações, só que a gente não consegue enxergar. Por que a gente não consegue enxergar? Porque a gente não está acostumado a ver no fracasso sucesso. E aí Deus manda que Saul saia procurando as jumentas. Nota uma questão. Ele sai. Chega um momento que Saul está cansado do cansaço. O texto diz isso. Ele se cansou. Aí o jovem fala para ele assim: não. Ele fala assim: olha, sabe de uma coisa, fulano, eu vou embora. Eu estou cansado. Já procurei tanto e não achei. Não estou achando a jumenta do meu pai. Eu estou cansado. Minhas pernas estão trêmulas. Sabe o que aconteceu? O jovem disse assim: não vai embora, porque eu conheço o irmão Batata. Ele é Samuca. Samuca era Samuel. Ali mora o Samuel, um profeta. Ele é irmão Batata. O que ele fala é batata. Ele é vidente. O que ele falar está falado. Sempre Deus vai usar alguém do teu lado para dizer: não para não, não desiste, vamos continuar. Não é hora de parar. Diante do desafio, você precisa insistir, investir, persistir, não desistir até superar a situação. Saul queria parar, mas tinha um jovem que motivava ele. Motivação é um motivo para uma ação.
Você pode ser esse jovem, onde você vai encontrar outros jovens querendo desistir de vir para a igreja, querendo desistir de seguir a Deus, e você vai dizer: não para não, eu vou orar com você, eu estou contigo, não para, vamos caminhar. A Bíblia diz uma coisa, em Marcos capítulo 6, versículo 48, é um texto muito interessante, da tempestade, diz que ele estava em alto mar, e eles não pararam, eles continuaram remando, mesmo afadigado. Afadigado é mais do que cansado, afadigado é esgotado do cansaço que te cansou. Por mais que você entrou aqui cansado, sem força para caminhar mais, Deus está dizendo: não é hora de parar, continue remando. Se for para parar, para só para descansar, mas continue, que você está no caminho certo, porque tudo coopera para aquele que ama Deus. Aleluia, Jesus. Sansão sai. Sansão não, Saul. Saul sai. E aí Samuca diz para ele: quando chega na porta, o céu manda um WhatsApp para ele. Aí Samuca disse assim: rapaz, eu sei porque você está aqui. Sem Samuel, sem Saul abrir a boca. Eu sei porque você está aqui. Você está aqui porque você perdeu 3 jumentas. Olha que coisa, mano, profunda. Mas quero dizer para você que já foi achada as jumentas. A jumenta foi Deus que permitiu. Só porque Deus não estava. Saul, a cabeça de Saul só estava jumentas. E Deus: não, você não está entendendo. Eu estou usando só a jumenta para eu te levar onde você quer, onde eu quero que você chegue. Porque nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Se Deus prometeu, Ele vai realizar. E se não realizar em você, vai realizar no seu neto, no seu tataraneto. Pode ficar tranquilo. Sabe o que aconteceu? Só que quando Samuel encontra Saul e falou assim: olha Samuel, olha Saul, já é capítulo 10. Tem uma coisa para você. Sabe o que tem para você? Você vai sentar na mesa de honra e vai comer o pedaço da coxa. Sabe quem comia o pedaço da coxa? Era um momento de honra. Saul, vem cá, trabalha comigo, vem. Você é legal, vem. Eu prego com teatro. Eu fiz teatro 8 anos. O melhor canal de comunicação não é o que você escuta, é o que você vê. Os traumas não entra por aqui, entra por aqui. Você vai fazer o papel de Saul. Você vai dizer assim: eu vou te dar o texto. Assim: cadê essas jumentas? Vamos lá. Você vai dizer jumentas. Mas você está muito romântico. Tem que estar boladão. Ele está com perfume gostoso, ele. Perfume é esse, hein? Chanchumé. É perfume japonês. Nhaca pura, vamos nós. Então, fala assim: cadê as jumentas? Coloque música de jumentas aí. Jumentas. Venta. Vai cantando. Eu não consigo achar as jumentas. Cadê? Eu vou ficar loucão. Eu não consegui achar essas jumentas. Por favor, Deus, mostre essas jumentas. Senão o meu pai vai cortar a minha cabeça. Só que aconteceu o seguinte: ele estava atrás das jumentas. Isso aí, isso mesmo. É a música da jumenta, o melô. Vai. Qual seria o melô da jumenta? Você está procurando a jumenta? Cadê você, Saul? Cadê a jumenta? A jumenta é do Quis. Você vai achar. Vai, Saul. Vai, Samuel. Fala alguma coisa pra gente.
Se liga que eu tô ligado, você vai achar a jumenta logo, logo, basta procurar. Tô procurando. Cadê a jumenta? Cadê a jumenta? Ou seja, talvez você veio aqui por causa de uma jumenta. Talvez você veio aqui por causa do namorado que não te quer mais. Mas eu quero dizer para você, mesmo que você veio atrás da jumenta, Deus tem um plano maior, mais do que jumentas. Talvez você veio aqui porque você perdeu o trabalho. Isso é jumentas. Talvez você valorize tudo isso. Isso é jumentas. Só que Samuel falou assim para Saul: olha, Saul, você veio atrás das jumentas, mas você não entendeu ainda, Saul, o que Deus quer falar com você. Deus tem separado para você a coxa. Tem uma coxa reservada para você. Sabe o que é a coxa reservada para você? A coxa reservada é, sabe o quê? Jeremias 19:11. Deus fala assim: você não sabe o que eu tenho. Você não sabe o que eu tenho para você. Não tem um pensamento de confusão, não. Eu tenho um pensamento de paz e de um futuro brilhante para você. Sabe o que aconteceu? Versículo, pode botar aqui? 1 Samuel, coloca aqui para nós. Coloca 1 Samuel. 1 Samuel, olha só, capítulo 9, versículo 24. Olha o que está escrito. Aqui é igual a televisão, não pode ficar em silêncio. Inventa alguma coisa. Então, você precisa entender. É isso mesmo. Ah, beleza. Levantou, pois, o cozinheiro que havia nela, pondo diante de Saul, e disse: Samuel, eis que foi reservado esta diante de ti, come, porque de ti foi guardado para a ocasião. Ou seja, a coxa do sacrifício. Você está preocupado com essa jumenta? Deus tem coisas maiores para nós. Tem algo reservado essa noite para você que você não conseguiu perceber. Aquele namorado que é encosto, que você perdeu, Deus tem um milhão para você, querida. Calma, segura o tchan aí. A minha filha, ela está esperando no Senhor, está grávida. Ela falou: pai, eu gostei de um garoto lá da baleia. Aí eu descobri para ele, eu disse: vamos orar. Eu descobri que ele tem namorado. Eu vou orar para ele desmanchar lá. Você quer? Não, pai, não, pai. Meu filho não, meu filho já tem unção de pegador. Meu filho já tem uma unção de passou na frente dele. Vem cá, irmãzinha, que eu vou discipular você. Vamos lá. Mas ele está chegando, ele está ficando crente. Você pode dizer para o teu irmão, fala assim: talvez você veio aqui atrás das jumentas. Não, eu estou na Assembleia de Deus? Eu acho que não estou, não. Eu estou num culto jovem? Então vamos nós. Talvez você veio aqui atrás das jumentas, mas Deus tem a coxa do sacrifício reservado para você. Deus tem a coxa do sacrifício reservado para você. Deus tem a coxa do sacrifício, e a coxa do sacrifício é a coxa que vai honrar a sua vida, que Deus vai te exaltar. Ou seja, Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. Você está jumenta, e Deus: calma, tudo coopera para aquele que ama a Deus. Só maior. Quando você ganha coisa do sacrifício, aí você canta a música assim: um dia eu era prego e o diabo me bateu, agora eu sou martelo, quem bate nele sou eu. A coisa vira. A coisa vira. Você era prego, agora você é um martelo. Ou seja, Deus está dizendo: chega de pensar de jumenta, aumente seus pensamentos. Sabe para onde? Deus tem a coxa do sacrifício reservada para você. É aquilo que você nem pensou. E Deus, obrigado, Saul. Fica aqui, Saul. Depois que ele recebe a coxa do sacrifício, é uma coxa de honra. Não é para qualquer pessoa. Saul pensou. Pensa comigo, Saul. Uma música aí. Uma música legal para Saul.
Fala assim, meu Deus. Essa voz? Com essa voz. Meu Deus. Carioquês com brasiliense. Fala assim, meu Deus. Meu Deus. Co- Respeita. Você sabe por que as pessoas se benzem? Vou te falar. Quando eu estava crucificando Jesus, lá tinha mudo. Dizia crucifico. Você vai atender um dia, a ficha cai. Crente demora mesmo cair. Vamos lá. Aí tá aqui, ó. Tá aqui. Saúl vai dizer, onde é que eu estava com a minha cabeça? Onde é que eu tava com a minha cabeça? Seguro? Onde é que eu tava com a minha cabeça? Só pensando em jumenta. Das perdas. Nos acontecimentos passados. Tem pessoas que vivem assim, ó. Eu perdi o João. Eu perdi a Maria. O João. Eu perdi. Eu perdi o João. Eu perdi o João. Eu perdi o João. O João beijava tão bem. Não. Fala. Você fala, o João beijava tão bem. Tão bem. Agora, Agora? o namorado que eu tenho, O namorado que eu tenho? Eu tenho que usar o babado. Babão. Eu passei a vida inteira só pensando na jumenta. Jumentas. Só pensando na jumenta. Só jumenta. Porém eu não percebi que Deus tinha algo maior lá na frente pra mim. Fala pro teu irmão. Para de pensar em jumenta, por favor. Deus tem algo grande pra você. Deus tem algo grande pra você. Ele não acredita. Não entenderam. Para Pare de pensar em jumentas. Deus tem algo grande pra vocês. Vai, seu vídeos, aí. Onde é que eu tava com a minha cabeça? Só ficava pensando no passado, nas perdas, jumenta, nos danos de coitadinho. Ninguém gosta de mim, ninguém olha pra mim. Eu vou sair da igreja. Opa, sai, vai. decidiu. Vai continuar na mesma. Obrigado, papai. Sai. Isso é jumento. Eu não consigo crescer na vida porque você está sem foco, sem objetivo, você é jumentas. Você não está entendendo o que você está passando. Deus está pegando carona dessa luta que você está passando para te dar uma grande vitória. Você não está entendendo nada. Você fica pensando em jumentas, em coisas do passado. Vira a página. A minha cachorrinha lindinha, ela fica lambendo a ferida. Tem gente assim, fica lambendo a ferida. Chega. O passado fica no passado. Eu fecho, dizendo o seguinte: que era importante na casa de Saul, não era Saul, era as jumentas. O pai falou assim: é uma ordem, sai, procura jumento e acha. Teve um momento que Deus tratou com o pai de Saul, e ele disse assim, se você ler o texto, vai dizer assim: ah, que saudade do meu filho. Vem cá, Sussu, vem. Que saudade do meu filho. Que saudade do meu filho. Aí ele manda um recado: jovem, vem aqui, avisa lá para Saul, para esquecer essa coisa de jumentas. Eu quero ele. Sabe o que significa isso para a gente fechar? Que era importante ali na casa dele não era Saul, era jumentas. Às vezes pode ser assim na sua casa. Você não é agasalhado. Você não é acolhido. Seu pai nunca sentou com você.
Tudo bem, filho? Como é que tá isso? Como é que tá as coisas aí? Legal? Que coisa, hein? Eu tô bem. Tô feliz. E aí, vamos pro CrossFit? Opa, demorou. Eu faço CrossFit com meu filho lá. Graças a Deus. Meu pai não me abraça. Eu sempre treinei os meus filhos a não sentar no colo de ninguém, nem de vovô, nem de tio, ninguém. A minha filha, não sei quem é um abusador. Um dia eu fui pregar na igreja. Aí o pastor falou assim: minha netinha, minha filha pequenininha, senta aqui no colo. Minha filha sempre foi bonita. Meus filhos são bonitos, puxou a mãe. É bom quando você tem a consciência. Aí minha filha falou assim: não, meu pai não deixa você sentar no colo, não. Aí o pastor assim, olhou para mim e falou assim: isso é antibíblico. Eu falei: o que foi, pastor? Isso é antibíblico. Estou chamando a menina para sentar no meu colo porque eu me considero como minha netinha. É para sentar? Eu sento. Aqui, ó. Por que eu estou falando isso? Porque o mais atento é o seguinte: quando você passa por um abuso sexual, deixa eu falar uma coisa para você. Deixa eu fechar. Vem, Maria, para cá. Vou fechar, meia-noite vai dar. Quando você passa por um abuso sexual, a sua personalidade fica dividida. Se você é uma menina, a tendência é você gostar de menina. Tendência, não significa que você vai gostar. Quando você é menino, a tendência é gostar de menino. Toda pessoa que é abusador, ele é viciado em pornografia. Sabe qual é o fim da pornografia? Final é pedofilia. Eu quero orar. Tá bom? Outro dia eu termino essa mensagem, parte 2. Eu quero orar por a sua criança. Está aí dentro aí, agoniada, sofrida, abusada, depressiva, solitária, gritando, esperneando dentro de você, pedindo colo. Feche os olhos. Talvez você chegou aqui, perdeu algumas jumentas e não sabe gerenciar isso. Eu quero orar por você que foi tocado por essa mensagem simples, inacabada, depois a gente acaba, mas deu para você entender. Eu quero orar por você. Vem cá, vem. Você que teve perdas, e ainda não sabe gerenciar esses lutos. Você perdeu, não sabe lidar. E o luto da revolta, o luto da incredulidade. Quando você perde, você passa a ser incrédulo. Por isso que Tomé disse: eu não acredito que é Jesus, não. Ele estava com sentimento de perda. Ele perdeu Jesus, não foi qualquer pessoa. Se eu estivesse lá também, eu não acreditava também, não. Porque a perda gera isso. Eu quero orar por você, vem. Vem. Essa criança está dentro de você, sufocada aí. Vem. Alguém vem abraçando essa moça aqui. Eu quero orar por você. Talvez você perdeu aquele concurso que você estudou tanto, decepcionou, agora eu não quero mais nada, não. Calma. Vamos virar o jogo, vamos ser resilientes. Talvez o seu próprio pai te tocou, seu padrasto, seu tio, seu irmão, seu primo, e você carrega isso dentro de você. Isso arde, isso dói, isso machuca. Eu quero orar por você, vem rápido, porque é meia-noite. Vem. Você não está entendendo essa luta que você está passando.
Isso Deus vai usar para te levar na coxa do sacrifício. Você não está entendendo não, fofão. Que luta é essa? Não acaba, calma. Eu perdi um apartamento no Rio de Janeiro. A gente morava numa casa lá. E a pessoa pediu a casa que a gente morava de favor. Ali, ó. E aí sabe o que aconteceu? A pessoa foi oferecer a casa a um corretor com minha filha, com meu filho dentro de casa e minha esposa. A pergunta do meu filho foi: nós vamos para onde, pai? E eu disse para ele assim: Deus tem o melhor para nós, fica tranquilo. Tudo que você passa é como se fosse um replay. O Flamengo ganhou aqui de 1-0. Quando eu fui ver o melhor dos momentos, eu já sabia que o Flamengo ganhou. É igual a vida com Deus. Você sabe, você passa a luta, mas você sabe que o final é vitória. Tudo coopera para aquele que ama a Deus. Você está aí na pressão da vida, mas você sabe. Deus vai pegar carona disso aí. Isso é tudo lição. Ninguém consegue ser maduro se não errar. Ninguém. O erro traz maturidade. Eu quero orar por você, vem. Eu quero orar por você. Você que está passando luta, pressão da vida, você querendo desistir, eu quero orar por você, para Deus renovar suas forças, para você continuar. Você não está entendendo o que você está passando. Lembra o que Jesus falou para Pedro? O que eu vou fazer agora, tu não entendes. Tu vai entender lá na frente. O que você está passando, você está entendendo. Você vai entender isso lá na frente. Aí você vai sentar um dia na esquina da vida, no banco, e vai dizer assim: benditas jumentas. Oh, bendita jumenta. Foi através de você, jumenta, que eu vim para Jesus. Foi através de você, jumenta, que eu me encontrei com o Rei dos Reis. Foi através de você, jumenta, que eu me desfiz desse relacionamento que só me quebrou. Fratura. Eu oro por você. Nosso Deus, nosso Pai. É tão bom estar aqui na tua casa. Tem algumas coisas que acontecem em nossas vidas que a gente não entende, Deus. Saul não estava entendendo, ele estava procurando jumentas, mas o que tu tinha preparado para ele era um lugar de honra. Meu Deus, no lugar que essa jovem está sendo humilhada, honra eles, honra, por favor. No trabalho, na faculdade, por onde passar, em nome de Jesus, dentro dessa casa, honra. A coxa do sacrifício é para essa geração que está aqui nessa noite. É um grande presente da tua pessoa, Senhor. Em nome de Jesus. Fique de pé, você que está sentado, fique de pé. Abraça uma pessoa que está do seu lado aí, abraça. Aqui, abraça, 2 em 2, abraça. Não fala nada, só abraça. Oh, aleluia. Talvez esse abraço que você nunca recebeu, que você precisava. Abraço cura, e com unção aí cura mais. Aleluia. Nós te louvamos, Deus. Nós não estamos entendendo nada, mas não queremos entender não. Nós queremos dizer que tudo coopera para aquele que ama a Deus, segundo o seu propósito. Não estamos entendendo essa luta, mas tu vai pegar carona para nos abençoar. Oh, meu Deus. Nós não estamos entendendo essa situação complicadíssima, mas por trás disso a tua glória está presente. Nós não estamos entendendo essa luta, Deus. Não queremos entender, queremos só obedecer. Amém. Te damos glória. Teu é o poder para sempre. Amém. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu
tão sedentos de ti. Venha Deus, venha Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir o teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória conter. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra. Teu é o poder pra sempre. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. No dia 16 de março nós estaremos aqui de novo. Amém? Esse é o nosso sexta-feira. Fica aqui que eu quero que você nos abençoe na oração final. E nós já vamos encerrar agora. Tem algum outro aviso? Esteja me esquecendo, não, né? O próximo sexta-feira vai ter camisetas aqui para vender, né? Na casa aí de uns R$30, camiseta de sexta-feira. Traga dinheiro aí para você comprar a sua. Tem recado lá? Tem pastel ali, ó. Que bênção, que eu estou precisando também, viu? Pastelzinho, R$3 ao final ali na cantina. E nós temos que premiar, não é isso, Patrícia, o prêmio da oferta? Hã? Nós já vamos encerrar. Vamos ver aqui à frente, isso. E em seguida eu vou passar para o pastor Clécio para ele nos abençoar, despedindo. Aí é o seguinte, ninguém vai para casa sozinho, tá? Ou de a pé, coisa assim. A gente vai levar, a gente organiza, não tenha pressa. Muito cuidado, que já é um horário já não pode mais ficar andando sozinho. Já temos aí, vencedor? 52. Quem é o 52? Glória a Deus. Ganhou. Que bênção. Pastor Clécio, uma vez mais nos abençoe, nos despedindo. Quem foi abençoado aí, diga amém. Glória a Deus, eu estou achando que o senhor vai ter que vir mais aqui. Amém? Olha aí, o povo está falando. Sim, pessoal, a gente tem que fazer um momento, um selfie aí geral com todo mundo, né? Mas nós vamos orar e abençoar, encerrando o culto. E aí, do jeito que você está aí, vamos ficar